Minha gente, o programa hoje é diferente, eu já disse ainda há pouco. E nós estamos aqui para fazer uma entrevista interessantíssima, porque no desenrolar aqui desse programa você vai saber como é importante o que eu vou falar aqui. É até bom você pegar uma caneta e um papel. Você vai precisar anotar alguma coisa que eu vou dizer aqui nesse programa. Eu estou aqui com o missionário Joy de Miranda. Ele é da Igreja Batista da Paz em Cuiabá. Tem uma história bonita, porque ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Era um travesti e agora é um homem casado. E eu queria que ele contasse um pouco. Que prazer ter você aqui no programa. O prazer é todo meu, pastor. Uma satisfação enorme estar aqui, poder falar um pouco daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele pode fazer na vida de qualquer homem, qualquer mulher que se rende aos pés dele. Bem, eu queria então, vou deixar aberto para você, porque vai ficar mais fácil, você contar um pouco dessa sua história. Eu sei que é um testemunho grande, tem até um DVD aí que eu vou deixar você anunciar depois, quem quiser saber tudo, mas... é importante você estar aqui, o seu testemunho, para mostrar o poder do Evangelho. Amém. E como nós amamos as pessoas, independente de suas práticas. Eu vou dizer sobre isso aqui, porque tem gente que pensa que ao você criticar uma prática, você odeia as pessoas. É como se você critica o fumante e odeia o fumante. Uma diferença absurda em você criticar uma prática e odiar a pessoa que pratica. E há um jogo nisso tudo aí, mas eu vou deixar para o final. Queria que você contasse aí um pouco do seu testemunho. Antes de eu começar a falar do meu testemunho, isso que o senhor disse, eu fui alcançado pelo amor, né? Então, quando eu entrei numa igreja evangélica como travesti, e aquela pastora, ela me amou incondicionalmente. Então, ali eu vi que realmente existiu o amor de Deus naquele lugar. Bom, eu nasci, logo quando a minha mãe casou, nós somos em 4, tenho 3 irmãs e eu o único filho da minha mãe, né? O único filho homem da minha família. E ali eu fui crescendo, quando eu comecei a conhecer o meu pai já era um homem extremamente violento. Meu pai, ele era alcoólatra, e o meu pai, então, ele era um homem muito violento. Eu comecei, então, a não ter um referencial de homem dentro de casa. Interessante que a palavra do Senhor, lá em Provérbios 22:6, diz assim, que instrua o menino no caminho que deve andar. E eu não tive essa oportunidade. Com 6 anos de idade, eu fui violentado por um advogado que morava em frente à minha casa. Então, hoje se fala muito em pedofilia. Então, eu sei o que uma criança sofre quando ela é vítima de um pedófilo. Então, você, aos 6 anos de idade? Aos 6 anos de idade. Vizinho em frente? Vizinho em frente, um advogado. Só que eu tive vontade de compartilhar isso com meu pai. Mas como compartilhar isso com meu pai se eu não tinha um pai dentro de casa? Se eu não tinha um amigo a quem eu podia confiar? E aquele homem, depois, ele começou a me molestar durante anos, e quer dizer, e aquilo ali foi me tornando um vício. Eu fui crescendo com aquilo ali. E o meu pai sempre revoltado, alcoólatra, brigando. Então, assim, eu não tive uma base, que é a família, que hoje a gente fala muito sobre família. Olha o que ele está dizendo aqui, viu, papai? Viu, papai? Machão. Meu papai machão. O teu filho, eu já sei disso, sei há muito tempo, a importância, né, da afetividade masculina. A criança faz ruptura com o mundo a partir da figura paterna. Olha o que ele está dizendo aqui, o que é um pai omisso, um pai violento, um pai que faz descaso dos filhos. Ele teve vontade de contar, mas não achou campo. Isso é muito interessante. Pode continuar, queridão. Interessante que a gente hoje a gente ouve até falar assim, a gente conversa com algumas pessoas e fala assim, mas o meu pai foi bom, né? Mas a gente chama assim daqueles pais assistencialistas, aqueles pais às vezes que suprem toda a necessidade da casa, mas perdem o que tem de mais precioso, que é a família, né? E eu não tive essa oportunidade. E aí logo depois vieram as práticas com outros meninos, e a minha família frequentava uma outra religião, e aí eu fui crescendo naquele âmbito daquela religião, onde foram feitos alguns trabalhos com a minha vida, e eu fui me tornando um adolescente muito rebelde. Aí já vieram a prática com os outros meninos, e aí nesse decorrer da minha caminhada, há uns 12 anos, eu comecei a sair nas noites. Eu parei com meus estudos, revoltado com a minha casa, com a minha família, com o meu lar, que eu não sabia o que era um lar, eu não tinha um referencial de família. Eu comecei a sair nas noites, e nessas minhas indas e vindas na noite, eu parei, olhei assim, eu vi um grupo de travesti. Aí eu comecei a observar assim que eles entravam e saíam de dentro dos carros.
Aí eu me aproximei de algum deles e perguntei para eles assim, mas escuta aqui, vocês ganham dinheiro nessa vida? Aí um deles disseram para mim, nós ganhamos muito dinheiro nessa vida. E aquele travesti já fez amizade comigo, já me levou para casa dele, e aí nessa mesma noite ele já me deu droga. E a palavra do Senhor lá no Salmo 42:7 diz assim, com abismo, chama outro abismo, né? E aquele travesti me levou para casa dele, me ofereceu droga pela primeira vez. E aí no outro dia ele já me transvestiu e me levou para a esquina. Para minha maior surpresa, eu descobri que para ser um travesti tem que ser muito homem. Por quê? Porque 99% dos homens que saem com os travestis, quem é o ativo são os travestis. E são, homens casados que deixam as esposas em casa para se unirem com aqueles homens. Então, assim, hoje o nosso testemunho é para glorificar o nome do Senhor. Nós não somos homofóbicos, nós não odiamos os homossexuais. Deixa eu até dizer uma coisa, aproveitando aqui. Olha, a homofobia, isso é uma coisa tão... É tão incrível. Os caras que defendem a prática homossexual... colocou um rótulo, uma ofensa. A homofobia é uma doença, é uma aversão ao homossexual que quer até matar. Isso é uma coisa tão odienta, tão idiota, tão ridícula, e a sociedade aceita esse rótulo. Homofóbico, uma vírgula. Nós não somos contra pessoas, somos contra uma prática, é diferente demais. Você discordar de uma prática é diferente de você discriminar pessoas ou ofender a honra de pessoas por suas práticas. Claro. Perfeito? Isso é muito importante. Nós aqui não estamos aqui para odiar ninguém. De forma alguma. Ao contrário, dizendo que Jesus transforma, e transforma mesmo. Pode, vamos lá. Então, por que eu falo isso? Que a palavra do Senhor lá em Romanos 3:23 diz assim que todos pecaram, né? E destituídos foram da glória de Deus. E hoje eu digo assim, às vezes, né, esses mesmos homens que saem com os travestis, que os travestis são ativos com eles, muitas vezes passam com a família e olham e criticam. Eu digo assim, eu falo, eles estão com os pecados expostos, mas e muitos que estão com os pecados encobertos se sentem melhores do que eles? Não. Jesus morreu para todos, né? Então Jesus, quando ele se entregou ali na cruz, ele morreu para todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é verdade? Temos aí para mostrar algumas fotos, não é? Você está vendo aí, né? Estamos provando o que ele está falando aqui, certo? Você está vendo aí as fotos, né, as imagens, quando ele era um travesti, você está verificando aí, não tem aqui nada, já disse o local dele, ele é missionário da Igreja Batista da Paz em Cuiabá, daqui a pouco vamos mudar o site dele, aqui não tem nenhum arranjo aqui de nada. Estamos mostrando a você, para que você tenha ideia do que o Evangelho, não é pastor não, o poder do Evangelho faz. Então, e aí depois de eu ter feito amizade com aqueles rapazes, né, com aqueles travestis, eles disseram para mim assim, olha, Joide, você tem uma boa aparência. Se você for para o Rio de Janeiro, você vai ganhar muito dinheiro. Então, como eu cresci ouvindo do meu pai que eu não valia nada, que eu era uma pessoa inútil, que eu não ia dar em nada, eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, bom, essa vai ser uma forma de eu provar para meu pai que eu vou ser alguma coisa, que eu vou ganhar alguma coisa. Como eu não sei. Eu aceitei vir para o Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro aqui, ainda muito jovem, ainda um pré-adolescente, fiquei ali na Lapa, na Mendiçá, na Riachuelo ali. E ali eu comecei a ver coisas terríveis, ainda muito criança. Aí já comecei a me fundar nas drogas. Do Rio de Janeiro disseram para mim assim, olha, se nós formos para São Paulo, em São Paulo nós vamos ganhar mais dinheiro. Eu falei, então eu vou para São Paulo. Porque o que eu queria? Eu queria provar para o meu pai que eu ia ser alguém, não importa. Eu fui para São Paulo e chegou em São Paulo, eu fiz uso de silicone no meu quadril. Coloquei 4,5 litros de silicone no quadril. Cheguei em São Paulo, fiquei ali na Riachuelo, Marquês de Tu, naquele miolo ali da Boca do Lixo ali em São Paulo. E ali em São Paulo eu comecei a conhecer outros travestis, que tinha carro do ano, que tinha apartamento, tudo. Eu peguei e falei para eles, mas espera aí, onde é que vocês conseguem tanto dinheiro assim? Aí eles disseram para mim, olha, em Paris se ganha mais dinheiro. Eu falei, então eu também vou para Paris, porque eu queria provar para o meu pai que eu ia conseguir alguma coisa, né? E foi, como eu sempre digo, foi um período muito
negro na minha vida, que eu comecei a roubar, comecei a assaltar. Hoje em dia, nós, um tempo atrás, ouvimos falar sobre extermínio de travesti. Mas, como eu estou aqui, eu não estou aqui para condenar ninguém. Foi algo que eu vivi, foram os meus amigos que se relacionavam comigo e as cenas que eu presenciei por muitas vezes. Então, o que acontece? O travesti, ele sai com o que se chama de cliente e chega lá no quarto. Quem é o ativo é o travesti. Então, lá eles fazem chantagem com o homem. Então, quer dizer, muitas vezes, a grande maioria são homens casados, e aí às vezes passam, e aí acontece o que acontece, que a gente vê que muitos travestis são assassinados. E eu comecei a roubar, comecei a assaltar, ganhei esse dinheiro que eu precisava e fui para Paris, onde eu fiquei 1 ano e meio na França, voltei para o Brasil, aí eu não queria mais ficar no Brasil, né? Depois que eu conheci a Europa, eu não conseguia mais ficar no Brasil. Aí eu fiquei no Brasil, depois de 2 meses, aí eu voltei de novo para a Europa, onde eu morei em alguns países. Morei em Portugal, de Portugal fui para Espanha, de Espanha morei em Barcelona, em Madrid, de Madrid eu parti para Roma, fiquei 1 ano em Roma, aí de Roma eu fui para Grécia, não me adaptei com a língua da Grécia, voltei de novo para Roma, de Roma fui para Barcelona, e aí em Barcelona eu coloquei o silicone no peito, coloquei 380 ml de silicone no peito. Aí as pessoas às vezes perguntam assim para mim, mas você não tem vergonha de falar do seu passado? Eu falei, não, eu deveria ter vergonha quando eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Romanos 1,16 diz, não me envergonho do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para todos aqueles que neles creem. Vamos botar aí de novo imagens, que é importante o que ele está falando aqui, para comprovar o que ele está dizendo, o que ele era. A pessoa só deve dizer aquilo que era quando ela tem a convicção que aquilo não a incomoda mais. É verdade. Você sabe, eu tenho aprendido isso. Quando ela tem a real... o total domínio da sua libertação. Por isso que uma pessoa, muitas vezes, quando sai de qualquer tipo de prática, drogas, de cocaína, ou qualquer vida onde ele estava mergulhado em coisas terríveis, ele só deve falar, promulgar quando ele tem a convicção de que ao lembrar do fato não lhe machuca, ao lembrar do fato não lhe ofende, ao lembrar do fato não lhe cria nenhuma outra expectativa. Vocês estão vendo aí as imagens do que nós estamos aqui conversando com o irmão Joy de Miranda, que é missionário da Igreja Batista da Paz de Cuiabá. Então, e aí em Barcelona eu fiz essa cirurgia, eu coloquei esse silicone no peito, aí ali eu já era um travesti. Né? Como eu sempre digo, ali o inimigo já tinha me dado de tudo. Já tinha me dado fama, beleza, dinheiro, poder. E de lá eu parti para Milão, na Itália, onde eu morei por alguns anos ali em Milão. Só que ali em Milão eu olhava e eu via os meus amigos. Entendeu? Então eu vi os meus amigos que se relacionavam comigo, uma coisa que eu sempre digo assim, no final da noite, nas madrugadas, entre 4 paredes, quando nós nos deparávamos com nós mesmos, muitos choravam e diziam assim, mas que vida miserável é que nós estamos vivendo. Eu falei isso várias e várias vezes. E eu lembro que lá em Milão tinha um amigo meu, que ele era um travesti muito bonito, muito bonito. À noite ele saía nas esquinas, e ele logo lhe fez a cirurgia, né, de mudança de sexo, e à noite era só flash, foto, na boate chamava muitas atenções das pessoas, mas quando muitas vezes nós íamos reunir nas madrugadas, onde a droga já estava acabando, já não tinha mais o uísque, já não tinha mais os holofotes, já não tinha mais ninguém para aplaudir, muitas e muitas vezes eu via esse rapaz chorando, ele abria as pernas e dizia assim, olha a machadada que o médico me deu e a cicatriz que ficou. Só que isso a mídia não mostra. De jeito nenhum. Isso a sociedade não mostra. Então, assim, eu olhava, assim, eu via os meus amigos, eu não via fidelidade, eu não via aquele companheirismo, mas eu estava envolvido naquilo. Eu falava assim, bom, eu também nasci assim, eu vou morrer assim. Entendeu? E a palavra do Senhor no Salmo 51:5 diz assim, que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Eu estava em pecado, só que eu achava que eu tinha nascido assim, como todos os meus amigos que me conheciam, que estavam em minha volta, também pensavam assim. Eu parava para pensar, eu falava assim, bom, o que adianta essa beleza? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você deixou de ser travesti porque você foi infeliz e você não fez sucesso. Não, muito pelo contrário. Aliás, eu ganhei tudo aquilo que um travesti almeja. Eu ganhei tudo aquilo que é o sonho de todos os travestis. Eu ganhei fama, eu ganhei beleza, eu ganhei poder, eu ganhei dinheiro, mas eu não consegui ter a paz que excede todo entendimento. Quando eu deitava, só eu sabia o vazio que invadia a minha alma.
Quando eu voltava das baladas, das boates, só eu sabia a frustração que era a minha vida. Não era só minha, as dos meus amigos também, das pessoas que conviviam comigo, das pessoas que estavam mais próximas de mim. Mas eu não mostrava isso para as pessoas. A minha família não sabia, né? Então o que eu fazia? Eu tentava mostrar sempre o glamour, eu tentava sempre mostrar aquele sorriso, eu tentava sempre mostrar aquela felicidade, aquela alegria que na verdade era aquela que eu sempre sonhava e eu desejava. Como é que então você, depois de tudo isso, você teve essa transformação? Como é que foi esse momento de você mudar radicalmente? A gente está vendo aí as fotos, é o que ele era, e você está vendo ele aqui hoje. Como é que foi isso? Isso aí foi através da minha mãe. Né? A minha mãe é uma guerreira, a minha mãe, a Dona Odete. Eu sou apaixonado pela minha mãe, sempre quase me emociono quando eu falo da minha mãe. Um dia eu estava lá no meu apartamento em Milão, nós estávamos usando droga com alguns amigos meus, a minha mãe me ligou. Meu filho, eu aceitei Jesus, hoje eu sou crente. Aí eu coloquei a mão no telefone e falei assim, minha mãe virou crente. Aí aqueles amigos meus todos começaram a rir, criticar da minha mãe e tudo. E nós temos o hábito de pedir bênção para ela, né? Uhum. Aí depois que eu terminei de conversar com ela, eu falei, bênção, mãe. Ela falou assim, meu filho, eu quero te dizer uma coisa. Deus lhe abençoe, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus te ama. Jesus te ama. E aquela palavra causou um impacto no meu coração. Então é por isso que eu digo assim, quando a gente fala para um pecador que Jesus o ama, eu morei tantos anos na Itália, ninguém nunca falou para mim que Jesus me amava. A minha mãe, quando conheceu Jesus lá em Cuiabá, e por telefone ela disse que Jesus me amava. Quando aqueles amigos meus foram embora, eu deitei e aquela palavra ficou na minha cabeça, assim, Jesus te ama, Jesus te ama. E a minha mãe começou a orar e interceder por mim. E a minha mãe fez um grupo, chamou algumas irmãs da igreja, e ora por meu filho, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. E hoje, conhecedor da palavra, eu vejo que lá no livro de Isaías 59:1 diz assim que Deus ele não está com a sua mão encolhida para que não possa nos alcançar e nem com o seu ouvido cravado para que não possa nos ouvir, né? E Deus ouviu o clamor da minha mãe. E eu vim ao Brasil de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Quando a minha mãe começou a orar e interceder por mim, eu comecei a vir ao Brasil com mais frequência. Só que eu não sabia que Deus já estava respondendo às orações da minha mãe. E um dia a minha mãe sempre me convidando, meu filho, você não quer ir na igreja? Eu falei, não mãe, eu não gosto da religião da senhora. A senhora sabe que eu não gosto de crente, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim, pronto, acabou. E ela dizia assim, mas Deus me deu um filho homem, e este braço ainda vai entrar com você na igreja. Eu falava assim, a senhora é louca. Como eu digo, hoje eu vivo a loucura da minha mãe. Né? Hoje eu vivo a loucura da minha mãe. Eu falava assim, não mãe, aí eu falava para uma outra irmã minha, eu falava assim, olha, minha mãe quer me converter de qualquer jeito, eu não gosto dessa religião, eu não gosto de crente, esses crentes é tudo fanático, é cafona. Eu pensava desse jeito, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Nasci homossexual, passei a ser travesti, e vou morrer assim. Vou morrer assim, pronto, acabou. Mas a minha mãe nunca desistiu de orar. A minha mãe acreditou. E ela dizia assim para mim, meu filho, Deus me deu um filho homem, e este braço ainda vai entrar com você na igreja. Eu falei, pronto, a minha mãe enlouqueceu. A minha mãe tá doida. Aí eu teve uma época que eu vim ao Brasil para ficar 30 dias. Eu não suportei ficar perto da minha mãe. Minha mãe não parava de falar de Jesus, minha mãe não parava de falar de crente. Como eu sempre digo, a minha mãe sempre me amou, pastor, mas ela nunca aceitou a prática, nunca. Porque ela, depois que ela conheceu Jesus... Isso é muito importante que você está falando, muito importante. Os grupos de defesa dos homossexuais, de maneira até inteligente, não vou dizer que é burrice não, eles querem confundir a crítica da prática com o praticante. Você critica o fumante, mas não é contra a pessoa que fuma. Nós criticamos a bebida, mas não somos contra as pessoas que bebem. Criticamos as drogas, mas não somos contra as pessoas que a usam. E de maneira muito inteligente, os grupos de defesa homossexuais, eles misturam isso. Há uma diferença monumental de você condenar a prática homossexual e discriminar os homossexuais. Há uma diferença fundamental de você condenar a prática e agredir a honra das pessoas homossexuais. Há uma diferença estúpida nisso. E nós não vamos cair nesse jogo. Nós condenamos a prática, sim senhor. Temos o direito,
Artigo 5º, inciso 4 da Constituição Brasileira. Sou livre para expressar opinião. Estamos no Estado democrático de direito. Ninguém vai me calar, não. Pode ter certeza que não vão, não. É direito. O que você está fazendo aqui é um direito. Nós não... Nem Deus impede que alguém seja de qualquer coisa. Claro. Deus não impede. Deus, ele vai trazer juízo sobre cada tipo de ato das pessoas. Impedir não. E nem nós estamos aqui para impedir a prática de ninguém. Não somos a favor de violência nem contra homossexuais, nem contra ninguém. Se houver uma violência contra um homossexual, eu sou testemunha a favor dele e contra, para meter na cadeia qualquer safado desse. O respeito à pessoa humana tem que ter. Agora, não venham aqui cercear meu direito constitucional de criticar o que a gente quer. Mas aí, você teve um encontro com Jesus. O tempo aqui está voando e eu estou... É tanta coisa. Você teve um encontro com Jesus. Aí eu tive um encontro com Jesus através da oração da intercessão da minha mãe. E aí, realmente, eu descobri que Jesus, ele podia mudar a minha vida. Porque eu vivia um vazio. Eu vivia uma vida totalmente frustrada, apesar do glamour, apesar da fama, apesar do poder, apesar do dinheiro, mas eu buscava uma felicidade. E eu aceitei Jesus, estava numa igreja, cheguei numa igreja, e chegando ali, quando eu fui sair, veio a pastora Gisela, ela me cumprimentou e ela disse assim para mim: seja bem-vindo, meu filho. Eu olhei para aquela mulher e disse assim: mas quem disse para essa mulher que eu sou homem? Porque ninguém dizia que eu era homem, como vocês viram na foto, ninguém dizia que eu era homem, ninguém dizia que eu era travesti. Eu era literalmente uma mulher. E o que eu vi nessa mulher? Um amor incondicional. Entendeu? Então ela me amou. E aí ela começou a trabalhar na minha vida, ela começou a trabalhar comigo, ela foi me mostrando o Evangelho, entendeu? E aí eu fui conhecendo o Evangelho, fui me familiarizando com a Bíblia, fui conhecendo a Bíblia, né? Como eu sempre digo, o que limpa, o que purifica, o que transforma, o que restaura é a palavra. É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, não se conformeis com este mundo, como diz. Eu quero até aproveitar que você está dizendo isso. Eu até entendo que as ciências humanas podem não transformar um homossexual. Eu até entendo as limitações das ciências. Mas o Evangelho está na frente. E eu vou aqui, segundo a minha fé, amparado pela Constituição Brasileira, né? Eu vou ler aqui um texto do que ele está falando, a transformação dele. Olha só o que a palavra de Deus fala que é incrível. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. É até o 11. Isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha aqui o que ele vai dizer no 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essas pessoas que nós encontramos aqui no versículo 10, adúlteros, devassos, idólatras, efeminados. Lá no grego ele fala do homossexualismo passivo e sodomia, como ele diz aqui, o homossexualismo ativo. Há uma diferença até na língua. Os sodomitas, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores podem deixar de ser a partir do sangue de Jesus e do Espírito de Deus. É o que nós estamos vendo aqui. Mas, já que Jesus mudou a sua vida, eu vou aproveitar, porque tem gente, vocês estão vendo a imagem dele aí como travesti, estão vendo ele aqui presente, mas você casou, não é? Casei. Você casou, rapaz? Deixa eu chamar a tua esposa aqui, irmã Edna, vem cá, irmã Edna. A irmã Edna Miranda, chega aqui. Olha que ele não é bobo não, hein? Ah, ele casou com uma irmã bonita. Aqui. Deus me deu de melhor. Deus te deu de melhor. Está aqui a esposa aqui do nosso amado Joide. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Que eu digo que eu sou muito aberto, assim, sou muito franco, assim, no que eu falo, assim, do programa. A pessoa diz assim, esse cara é doido, mas eu acho que a franqueza, as pessoas estão percebendo o que a gente está falando. Você está casada há quantos anos com ele? 11 anos, pastor. Matrimônio feliz? Maravilhoso. Ele é uma bênção para você? O marido? Marido, 10. Eu sempre digo, pastor, que Joide é o presente de Deus na minha vida. O Joide é o homem das minhas orações, que eu orava há muito tempo a Deus.
E Deus me deu esse presentão aqui, ó. Ah, que maravilha, que bom. Tá? Estamos aqui num testemunho de alguém que era um travesti, um homossexual e que quis. Porque o evangelho não muda ninguém que não quer. Não muda. A liberdade é uma coisa tão incrível no mundo de Deus, que Deus não obriga ninguém a ser nada. Por isso que o radicalismo religioso, de querer impor às pessoas uma coisa, é a coisa mais nefasta que tem. Certo? É a pior coisa que tem. Você está aqui, é um testemunho vivo do poder do evangelho. Você fez um DVD, não fez, João? Nós gravamos. Fala aí. A gente gravou esse DVD, que é uma ferramenta de evangelismo, né, que as pessoas hoje utiliza para estar evangelizando, mostrando a esta nação que ninguém nasce homossexual. Que o homossexual é pecado e que Jesus ele pode transformar, ele pode libertar, mas aquilo que o Senhor disse, a pessoa tem que querer. Eu quis uma mudança. Eu parei, pensei e falei assim, bom, eu quero ser feliz. Hoje sim, hoje eu sou feliz, né? Hoje eu amo, eu sou amado, né? 11 anos casado, né, com essa esposa que Deus me deu. Somos felizes, estamos aí pregando o evangelho, falando, né? Então, tá aqui o DVD onde conta toda. A gente botou aqui resumido. Se alguém quiser esse DVD, como é que faz? Como é que pode ir para adquirir o DVD? Tá aqui, De Novo Homem. Isso. Tá escrito aqui, muito bacana. Como é que faz? Pastor, você pode ligar para 65 9233 7053, ou você pode entrar no nosso blog, que é www.joydemiranda.wordpress.com. Então vamos lá, repete o telefone e repete aí onde a pessoa pode entrar na internet. Pode repetir. DDD 65 9233 7053. Tem o nosso blog, que conta também a nossa história, tem algumas fotos, tem algumas notícias. www.joydemiranda.wordpress.com